Boa noite, no ar mais uma edição do programa Arcanos Celestes, uma série inédita na televisão brasileira que visa divulgar a obra do cientista, filósofo e teólogo sueco Emanuel Swedenborg, revelador das doutrinas celestes. Este programa vai ao ar todas as terças-feiras no canal 5 da NET e 72 da TVA, podendo ser acessado também pelo site www.arcanocelestes.com ou www.cwbtv.net. Essa noite falaremos um pouco sobre a fé, a importância dela na regeneração do homem e como compreender e entender melhor o que as doutrinas nos falam sobre o tema. Para isso, hoje temos a grata presença do ministro Johnny Villanueva, de Campo Grande, Rio de Janeiro, e do Eduardo, que sempre nos acompanha em todos os programas semanais. Eduardo, boa noite. Johnny, boa noite. Boa noite, Tiago. Inicialmente, Eduardo, gostaria falar um pouco sobre a ideia geral que se tem hoje da fé, que a Igreja Cristã atual traz, como todas as pessoas costumam praticá-la, e o que os escritos falam, qual é a verdadeira fé. Boa noite, Tiago. Boa noite, Johnny. Boa noite a todos. A ideia da fé, do cristianismo tradicional que nós conhecemos, ela advém do Concílio de Nicéia, do ano 325 depois de Cristo, e ela constitui a fé de todas as igrejas ocidentais hoje em dia, tanto a católica apostólica romana como as igrejas advindas da Reforma, né? E ela consiste em somente crer nas coisas que são ensinadas pela igreja, sem que haja uma compreensão mais detalhada do que são essas coisas, né? Porque isso suscitaria a ideia, segundo os prelados, de que o fiel não crê verdadeiramente naquelas coisas, ou seja, que ele duvida das coisas que são ensinadas pela igreja, né? E ao mesmo tempo que essas verdades não seriam, digamos assim, compreensíveis, né? Digamos que a igreja cristã usou da ignorância dos seus fiéis através dos tempos, né? Para justamente se afirmar, né? Através do poder, né? Das honras, da glória, né? E das riquezas do mundo, né? Justamente para uma afirmação do papado na época, né? E isto levou a uma fé errônea, assim, né? Porque, digamos assim, que não era possível, segundo os prelados da igreja, que o homem pudesse compreender as coisas que são divinas, né? As coisas que são transcendentais, né? E isso, então, levou a um obscurecimento da caridade, né? Em detrimento unicamente da fé, né? E de forma que a fé se tornou algo que, digamos assim, se tornou uma fé totalmente cega, né? E uma fé falsa e oca, né? Porque ela não, ela foi separada da caridade, né? Sendo que a fé verdadeira é a afeição que o homem tem pela verdade, né? Porque são verdades, né? Ou seja, aquela pessoa que ama a verdade, ela quer que a verdade venha à tona e seja mostrada, né? Assim como é, por exemplo, dito em Lucas, capítulo 8, verso 16, porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Ou seja, todas as escrituras, né, existem muitas passagens que falam que a luz é a verdade, né? E que quando a luz surge, né, todas as trevas desaparecem, né? Ou seja, é muito bom tentar entender um pouco mais do que é verdadeiramente a fé, né, que você tanto fala. Ministro, né, primeiramente, queria dizer que é um prazer tê-lo aqui. Você sei que tem muito trabalho no Rio e da dificuldade de se deslocar para cá, mas que bom que você pode vir fazer um programa conosco. Os escritos falam, e confesso que até algo que eu até hoje não entendi perfeitamente, vou aproveitar a sua presença, de dois essenciais da fé verdadeiramente cristã. O que são esses essenciais da dita fé verdadeiramente cristã?
Ok, em primeiro lugar, boa noite a todos. Eduardo, Tiago, sobre a fé, existe um conceito muito confuso sobre esse assunto, porque quando a fé foi separada da verdade, então nasceram as controvérsias, todo mundo querendo responder o que é esse tipo de fé. Agora, com os escritos, nós temos, digamos assim, uma verdade fundamentada na palavra. Então, quando a gente olha a palavra, nasce a afeição pela verdade. Essa verdade que é interna, que é um influxo do Senhor, então você tem o reconhecimento dos fundamentos da fé. O primeiro fundamento da fé, segundo os escritos nos falam, é o reconhecimento que o Senhor Deus é o Salvador. O segundo fundamento da fé é viver segundo as verdades que o Senhor ensina. Esses dois fundamentos da fé fazem que a igreja seja uma igreja verdadeira. Quando a fé é separada da verdade, o que acontece? Não existe, a igreja começa a perder o fundamento, porque o fundamento da igreja são as verdades. Uma igreja sem verdades, então deixa de ser igreja, porque ela não reconhece profundamente o Senhor. Então, o Senhor é que faz que a igreja seja igreja. Hoje em dia existe outro tipo de fé, uma fé que é utilizada a palavra fé, mas por detrás dela existe a autoconfiança, né? Essa autoconfiança que vem do próprio homem, né? O Senhor, na sua palavra, ensina lá no Gênesis 3:5, fala a serpente falando, e sereis como Deus. Esse sereis como Deus é a fala da serpente. E muitas instituições justamente estão aplicando esse tipo de fala, ensinando as igrejas aos crentes, né? A confiança tem em ti, acredita em ti, a força tem em ti, eu sou, I am, essas coisas. Então começa a alimentar-se da ciência, da árvore da ciência. E o homem, hoje a igreja, não se está alimentando mais da árvore da vida. O homem se alimenta da árvore da ciência. E a árvore da ciência, que faz? Desenvolve o próprio eu da pessoa. O egoísmo da pessoa, que no fundo nós somos isso, começa a aparecer. Então, a fé hoje já não é aquela fé que deveria existir, que o Senhor Jesus ensinou. Então, a fé, se creres em mim, sereis salvos. Então, é a fé no Senhor Jesus Cristo e viver segundo os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Esses são os dois fundamentos da fé. Ou seja, os essenciais que ele fala, que são muitas vezes repetidos nos escritos, são nada mais do que isso que você falou, nada mais no sentido que você conseguiu sintetizar, né, o que são os verdadeiros dois essenciais da fé segundo as doutrinas celestes. Eduardo, outra coisa que eles nos falam, os escritos falam com certa frequência, é sobre o que é a fé persuasiva. Eu queria que você pudesse explicar um pouco, porque, como eu já falei em programas anteriores, é interessante que as pessoas em casa saibam um pouco sobre esse vocabulário novo que os escritos trazem. Porque, como toda doutrina, ela tem um vocabulário próprio que, conforme as pessoas vão compreendendo devagarzinho o que cada termo quer dizer, como nós vimos, a fé tem outro significado. Acho que lentamente, paulatinamente, as pessoas vão perceber que se trata realmente de uma nova doutrina. Se pudesse falar um pouco sobre a fé persuasiva? A fé persuasiva, ela existe quando o homem ama as coisas da doutrina e ama as coisas da igreja, mas não porque elas são verdades e porque elas trazem a vida, né? Mas porque ela ama justamente no objetivo de se alcançar os determinados fins que a pessoa quer para si mesma, né? Por exemplo, muitas pessoas entram na igreja e acabam se envolvendo com esse tipo de trabalho, que é uma espécie de um ofício também, né? Mas unicamente para alcançar, né, os objetivos e os fins que ela quer para si mesma, né? Então, esse tipo de pessoa, ela não olha para o Senhor e não olha para o céu,
mas ela olha unicamente para si mesma e para o mundo, né? No sentido de que os fins que ela deseja alcançar não estão na igreja do Senhor e não estão no próprio Senhor e não estão no seu próximo também, né? Mas unicamente no desejo que ela tem de alcançar as honras, as riquezas, né? A proeminência, né? A ser homenageado pelas pessoas, ser visto, né? Ser honrado, né? Então, todas essas coisas, na verdade, nada mais são do que um foco em si mesmo, né? E nas coisas do mundo, né? E de forma que as pessoas que estão mais voltadas para isso, quanto mais elas amam essas coisas, né? A riqueza, esses objetivos mundanos, né? Mais elas querem confirmar essa fé que é errônea, né? Que é uma fé falsificada, né? E mais elas então desejam e amam os meios para se atingir esses determinados fins, né? De forma que a fé persuasiva, como a gente já viu na primeira pergunta, é uma fé totalmente cega, né? E desprovida da verdade, né? Porque ela não tem a verdadeira afeição pela verdade por ser verdade, né? Mas ela é uma fé, digamos assim, unicamente para se alcançar os determinados fins que a pessoa deseja para si mesmo, né? E esses prelados, muitas vezes, eles se tornam mais cegos ainda quando eles querem agradar os seus superiores, né? Que lhes trazem muitos, digamos, benesses. Então, na verdade, é uma troca de favores, né? Como se vê na política também, né? E muitas vezes, então, os resultados que deveriam ser para o bem comum da comunidade, da sociedade, né? Dos cidadãos, dos fiéis da igreja, né? Justamente são completamente adulterados, né? E, mais uma vez, citando a palavra, em Mateus capítulo 8, versos 22 a 23, digamos assim, está o exemplo do que é a fé persuasiva quando Jesus Cristo se relaciona a essas pessoas, né? E muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, né? Ou seja, então a gente começa, como o Johnny falou, a compreender o que essas coisas que estão ditas lá no Evangelho, então no Velho e no Novo Testamento, o que elas representam em sua essência interna, né? Na sua, digamos assim, no seu significado espiritual interno. Coisas que muitas vezes a gente não compreende, mas que pelos escritos de Swedenborg, pelos escritos que são revelados pela Nova Igreja, nós podemos então compreender melhor o que dizem essas passagens que muitas vezes são obscuras para nós, né? Queria aportar aqui, existe a fé persuasiva, né? Existe a fé verdadeira. A fé persuasiva, como a gente estuda nos escritos, é uma fé falsa, uma fé natural, né? E existe a fé verdadeira que é interna, né? É um ditame interno que o Senhor te dá, né? Não é uma fé que você deduz de suas próprias conclusões, né? É uma fé natural. Isso que acontece, né, em muitas instituições, né? Querem interpretar as Sagradas Escrituras a partir do ponto de vista deles e do que está acontecendo assim na vida das pessoas. Então, o que acontece? A fé persuasiva, sendo natural, é uma fé cega. E uma fé cega, o homem que tem uma fé cega, reage cegamente. O homem que tem uma fé verdadeira, reage com justiça, com amor, com caridade. Então, são duas coisas opostas. A fé verdadeira enxerga. A fé cega não enxerga. Por quê? Porque não tem verdades. Esse foi o primeiro advento do Senhor, de dar luz ao mundo, porque o mundo estava em trevas, como fala João 1,5, né? E a luz raiou, né? A luz chegou. O mundo estava. É como hoje acontece. Os escritos representam a luz do mundo, porque novamente o mundo entrou nas trevas. Como o homem entra nas trevas? Quando se afasta da verdadeira verdade.
No primeiro advento, o Senhor trouxe a luz. Naquela época, existiam muitas boas escolas filosóficas, conhecimentos naturais, né, que ainda assim estavam em trevas enquanto aos conhecimentos espirituais. O Senhor trouxe a luz da verdade espiritual. Da mesma forma que os escritos traz a luz das verdades espirituais das Sagradas Escrituras. Hoje em dia, o uso, a função dos escritos da nova igreja, justamente isso, salvar a humanidade, trazer a luz à humanidade, porque o mundo não tem verdades espirituais. Estamos vivendo o final dos tempos, estamos vivendo em trevas. Então, esse é o aporte à humanidade dos escritos. A luz que a humanidade precisa para ser salva é justamente a luz, o sentido interno espiritual que os escritos trazem com referência à palavra. Uhum. Muito bom, ministro. E eu queria lembrar que algo que me chamou a atenção foi a primeira vez que eu estive no Rio, no Templo de Fátima, onde fala que tem no portal da igreja escrito Nunc Lincet, que significa que hoje é permitido entrar intelectualmente nos arcanos da fé, né? Eu acho que é a primeira vez que a gente se depara com uma doutrina chamada cristã e que nos permite, aliás, nos encoraja a investigar intelectualmente, nos aprofundar nas verdades, nas maiores verdades contidas na palavra. E aproveitando esse seja, eu queria que você falasse um pouco como a fé, os escritos também nos dizem que a fé é formada pelas verdades. Como se dá isso, né? Sim, existe um processo para nós alcançarmos a verdadeira fé, né? O primeiro ponto para alcançar a verdadeira fé é, primeiro, reconhecer que o Senhor Jesus Cristo é Deus, né? Porque muitas igrejas acreditam no Senhor Jesus Cristo, mas que existe uma confusão, né, teológica enquanto a definir, né, quem é Jesus Cristo. Né? Se ele é um profeta, se ele é o filho, se ele... Isso. Então, primeiramente, reconhecer que o Senhor Jesus Cristo é o Deus, né, nosso Salvador. Ele é o Deus. Não existe outro Deus. A Trindade, né, que se fala, justamente está nele. Pai, Filho e Espírito Santo em Jesus Cristo. Uma trindade de essenciais, né? Isso. Atributos. Então, né? Quando a gente começa a querer entender que coisa é Jesus Cristo, então estamos passando para o segundo ponto para alcançar a verdadeira fé. É instruir-se nas verdades do Senhor. E esta instrução é somente feita através da palavra. Né? O que fala o Salmo 1, 2. Né? Na tua lei eu medito de dia e de noite. Em várias passagens o Senhor Jesus sempre se refere, né? Errais por não conhecer as Escrituras. Então ele sempre convida para as pessoas, né, estudarem, meditarem, refletirem nas palavras. Aqueles cegos que o Senhor curou, né, os milagres que o Senhor fez, todos eles representam um tipo de fé. Com referente aos cegos, né? Aquele cego que estava em Betsaida, aquele cego, né, que estava no caminho de Jericó para Jerusalém, né? Todos eles representam um certo tipo de fé, né, cega, que o Senhor teve que fazer um milagre. Então, Senhor, o que queres que te faça? Senhor, quero ver. Né? Senhor, quero entender. Então, o Senhor devolvia o entendimento, porque a queda do homem é justamente não entender. Porque se nós não entendemos, então não raciocinamos e somente nós sabemos que coisa é verdade, que coisa é falsidade, através do raciocínio. Então, o homem somente pode ser regenerado através do raciocínio. Do racional, entender as coisas. Você entendendo as coisas, se afasta do que é mal, né? E começa a praticar o bem. Mas um bem baseado nas Sagradas Escrituras, na luz, porque um bem praticado sem a palavra é um bem também que pode gerar um mal. Né? Saber fazer o bem para que o bem se multiplique em bem. Porque se nós fazemos o bem para uma pessoa que não tem
verdades e veros, né? Não tem bem e caridade, essa pessoa com teu bem, ela pode tornar em mal. Então, esse é o segundo passo, né? O segundo passo. E o terceiro passo da como alcançar a verdadeira fé é justamente viver. Né? Viver segundo os ensinamentos. Então, primeiro passo, dirigir-nos ao Senhor Jesus Cristo como o único Deus. Segundo passo, instruir-nos na verdade do Senhor. E terceiro passo, praticar o que Ele nos ensina. Aplicar isso na vida, né? É isso mesmo. Exatamente. Ou seja, né, e parece, por muitas vezes parece nos escritos, e parece não, na verdade é de fato que a fé é mais importante e vem em primeiro lugar do que o próprio amor, do que a caridade na doutrina da regeneração verdadeira, né? E eu queria que você esclarecesse um pouco, porque isso já causou confusão em algumas pessoas que falam o que vem primeiro, a fé ou a caridade. E eu queria que o Eduardo pudesse nos falar um pouco agora sobre o que o que devemos entender quando a fé, né, vem em primeiro lugar, se pudesse falar. Na verdade, é uma aparência, né, de que a fé vem em primeiro plano, em primeiro lugar, né, antes da caridade, porque ela é a primeira pelo tempo, né, mas o amor ou a caridade são o primeiro pelo fim, né, pelos fins. Isso seria semelhante a nós, poderíamos fazer um exemplo, né, quando a pessoa vai construir uma casa, né, ela pensa, por exemplo, que ela tem que fazer a fundação da casa, que ela tem que erguer as paredes da casa, que ela tem que depois colocar o telhado, fazer todas as estruturas, né? E o acabamento da casa, né? Mas, na verdade, a casa não é o fim principal, né? O fim último. O fim último e principal é justamente que a família possa morar naquela casa e usufruir dos benefícios que aquela casa vai proporcionar, da proteção dela, né? E que o lar seja construído, né? Que o amor esteja presente ali, que a verdade esteja presente dentro daquela casa, né? Então, se nós formos comparar entre a fundação e a construção da casa e a moradia propriamente dita, a habitação das pessoas ali dentro, nós poderíamos dizer que a fé ela é a primeira porque primeiro você tem que fazer a fundação, tem que erguer as paredes, né? Mas antes da pessoa mesmo construir, e quando ela ainda não tem os meios para construir, e ela está buscando os meios para construir, digamos que a finalidade principal já está na mente dela, né? De forma que aquilo, então, aquece e excita o pensamento da pessoa no sentido de que ela vai procurar os meios para conseguir construir aquela casa, né? E sendo que, então, o objetivo principal é o bem, né? Ou seja, é o amor, é a caridade, né? Sendo que a fé unicamente ela pode ser, ela é importante, mas se ela for baseada no bem, né? Ou seja, se a verdade tiver justamente fundamentada no bem. Então as duas coisas se complementam, né? E elas fazem uma unidade, né? Então, nesse sentido, há uma aparência de que a fé vem por primeiro e que ela é mais proeminente do que a caridade, né? E do que o amor, né? Mas, na verdade, o principal mesmo é o amor, né? E a caridade, como dizia Paulo mesmo já dizendo, né? Ou seja, trata-se de aparências, de como parece vir em primeiro lugar, mas trata-se de aparência de que a fé é mais importante que o amor, a caridade, onde são coisas que na verdade vêm juntas. Bem, nós estamos nos aproximando do final do programa e eu queria pedir que vocês fizessem umas últimas considerações e lembrar as pessoas de casa, né, o convite, reitero o convite a participar das reuniões. E os e-mails, as dúvidas poderão ser enviadas para o e-mail de contato arcanocelestes@gmail.com e os livros poderão ser solicitados pelo telefone 3027-4741. 3027-4741. Antes de passar a vocês, queria agradecer mais uma vez a presença do ministro
Johnny aqui conosco. Obrigado, Eduardo. Eduardo, mais uma vez, muito obrigado. E pedir que vocês rapidamente, pois temos, o nosso tempo está se esgotando, fizessem umas últimas considerações. Vocês... Perdão. A fé progride, né? E na palavra do Senhor vemos que Ele, em primeiro lugar, batiza com água, depois com Espírito, e depois pede para as pessoas né? Em Espírito e em verdade. A água, a verdade natural, Espírito, as verdades espirituais, e a verdade é a fé que conjunta ambas na prática, né? Então, essa é a mensagem final, né? Verdade espiritual, natural, espiritual e a prática dessa verdade. Essa é a verdadeira fé. Obrigado, né? Johnny. Tá, então, agradecer a presença mais uma vez do Johnny, agradecer ao pessoal da produção da CWB TV e lembrar que na quinta-feira que vem, no dia 13 de agosto, teremos uma palestra com o reverendo Andy, com a presença do ministro Johnny, ministro Vicente Nobre, né? E convidar a todos para participar na Travessa Nestor de Castro, número 223, né? Então, dia 13 de agosto, né? Uma boa noite a todos, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado.